Vamos lá? Temos mais uma pergunta aqui. Qual será a de hoje? O que é antropologia? Muito bem. A palavra antropologia, embora seja nova, ou seja do século XVIII, nós vamos lembrar de um livro de Kant, Antropologia de um ponto de vista pragmático, de 1798. 1798. Esse livro é o resumo dos cursos que ele deu em 1972 e 73. Embora a palavra seja basicamente do século XVIII, a ideia da antropologia, ou seja, do estudo sobre o homem, sobre o que é o ser humano, a ideia é muito antiga em filosofia. Lembra de Sócrates quando ele diz conhece-te a ti mesmo? E ele coloca o fundamento desse conhecimento como o fundamento da própria filosofia? Então, ao Sócrates elaborar essa pergunta, é como se ele estivesse formulando os princípios do que viria a ser antropologia. A gente pode pensar que antropologia e filosofia estão muito íntimas, porque é uma pergunta radical. A filosofia faz perguntas radicais. E é difícil você encontrar uma pergunta tão radical quanto o que é o ser humano. Pois bem, nós podemos pensar o ser humano como síntese de algumas questões. Por exemplo, o ser humano tem estruturas. O ser humano é corpo e é expressividade, na medida que o meu corpo aqui, ó, isso é expressão. O ser humano é psique, ou seja, emoção, afeto, mas o ser humano também é espírito. E espírito aqui significa abertura para o sentido, abertura da razão. Nós transcendemos a nós mesmos. E quem faz isso é aquela categoria que nós chamamos de espírito. Isso faz parte das estruturas do ser humano. Corpo, expressividade, psique, emoção e afeto, e espírito, ou seja, abertura para a transcendência. Isso é estrutura, mas nós também somos relações de subjetividade, de intersubjetividade e de transcendência. Nós nos relacionamos com as coisas, uma relação eu-objeto, nós nos relacionamos com os outros, eu-tu, e nós nos relacionamos com o transcendente, eu-transcendência. Veja, a gente pode entender que essas relações e essas estruturas compõem o que a gente chama de pessoa, que é o foco da antropologia. Então a antropologia estuda quem é o homem. A pergunta, o que é o homem, o que é o ser humano, a resposta, pessoa. E pessoa, estruturas e relações. Rapidinho, é isso aí. Tchau.